Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno, dando continuidade aos nossos estudos da Lei 9.784 de 99, a lei que regula o processo administrativo federal. E veja que estudaremos hoje, avançando ainda mais nos estudos da lei, dos artigos número 22 ao artigo número 25, ok? Hoje falaremos sobre a forma, sobre o tempo e o lugar dos atos do processo. Primeiramente, no artigo número 22 e seus parágrafos, temos aqui a forma do processo. E o que eu trago para vocês de informação é que não há forma. O que vigora no processo administrativo é o que nós chamamos do princípio do informalismo ou um formalismo moderado, como diz o Superior Tribunal de Justiça. Não exige uma forma rígida nos atos do processo administrativo federal. Segundo o artigo número 22, não dependem de forma determinada. Por que nós falamos formalismo moderado? Por conta desse finalzinho do artigo 22, senão quando a lei expressamente a exigir. O princípio do informalismo ele existe no processo administrativo justamente para não causar barreiras, dificuldades para o bom andamento do processo. Nós temos que sempre primar pela celeridade, por isso que o princípio do informalismo ele é tão vigente no processo administrativo federal. Isso já apareceu, principalmente na banca CESP, a nomenclatura formalismo moderado. O Superior Tribunal de Justiça, ele não chega a dizer informalismo, é um formalismo moderado, um formalismo que beneficia os atos do processo. Tá? O parágrafo 1º trata sobre a modalidade como esse ato será produzido. Em regra, ele será produzido por escrito. Temos exceções, onde é permitido, em algumas situações, atos verbais. Esses atos do processo eles serão produzidos em vernáculo, que é em língua portuguesa, conforme preceitua o artigo 13 da Constituição Federal, e deve conter a data, o local da realização e também a assinatura da autoridade responsável. Então, vimos aqui a questão do formalismo moderado, língua portuguesa, em vernáculo, portanto, devem ser por escrito, em regra, contendo o local da realização daquele ato e a assinatura do responsável. O parágrafo 3º fala sobre a questão do reconhecimento de firma. Não é necessário o reconhecimento de firma, porque o próprio servidor público ele dá veracidade para determinado documento. Então, salvo imposição legal. Então, somente se a lei assim exigir, é que nós teremos o reconhecimento de firma. Mas, em regra, salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, tá bom? Parágrafo 3º. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo próprio órgão administrativo. Tá? Então, a autenticação de documentos em cópia pode ser feito pelo próprio órgão administrativo. Todos os documentos que vão compor o processo, ele precisa ser numerado sequencialmente e também assinado. Por que numerado sequencialmente? Para evitar que novos documentos entrem sem a ciência dos interessados, sem ciência da administração. Então, se eu tenho um processo que está lá 1, 2, 3, 4, 5, fica difícil de inserir um documento, porque eles estão todos assinados e rubricados, não é? Evita aí ilicitudes. Bom, o artigo 23, ele fala sobre o tempo de realização dos atos do processo. Em regra, os atos serão realizados de segunda a sexta-feira, exceto feriados, em horário normal de tramitação, de funcionamento da repartição pela qual tramitar o processo. Então, nós temos aqui segunda a sexta. Agora, imaginemos o seguinte, que comece a colheita de provas, de testemunhas, a ouvir testemunhas às 7 horas da noite. Pode prorrogar, para evitar que aquele momento seja quebrado, né? Então, para termos aqui uma celeridade no processo. Então, isso pode acontecer? Pode. Olha só o parágrafo único. Serão concluídos, depois do horário normal, os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento
ou cause dano ao interessado ou administração. Então, não são todos os atos. Em regra, serão realizados em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição. Tá bom? O artigo 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Uma enchente, um incêndio. Nós vamos ver isso na Lei 9784, outros prazos. Os prazos que não estão previstos, você considera como 5 dias. Então, a regra é que eles serão realizados em 5 dias. Esse prazo ele pode ser dobrado, ele pode ser dilatado até o dobro. Então, 5, ele pode ser 6, 7, 8, 9, 10. 11 não. E pode ser 5, conforme prevê o parágrafo único, dilatado até o dobro, e não no dobro. É diferente, hein? Cuidado com esses peguinhas. Mediante comprovada justificação. Tá? E para fecharmos com o artigo 25, temos aqui o lugar do ato do processo. Os atos deverão se realizar preferencialmente, olha a palavrinha-chave, na sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local de realização. A regra é a sede do órgão, mas se houver necessidade, poderá ser outro local, mas precisa comunicar o interessado. Tá bom? Não se esqueça que nós temos um curso de 80 questões comentadas da Lei do Processo Administrativo Federal. Já estamos chegando aí à segunda aula. Né? São 80 questões por apenas R$30, compensa, porque essa lei cai em todo edital praticamente, né? E fazendo questões você consegue gabaritar qualquer tipo de questão que cair na sua prova. Me procure nas redes sociais, pelo Instagram, @professor Bruno Eleitoral, Facebook, pelo canal do YouTube também, ok? Um grande abraço para vocês, bons estudos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.